Boa noite, boa noite. Ótima noite, poderosíssimo. E aí, Nina, tudo bem? Eu estou melhor agora. E por aí, como estamos? 100%, graças a Deus. Energia Foi lá total. para uma roda no Conic, roda de capoeira, lá no Conic. É capoeira Angola? Deve ser capoeira Angola, né? Ele está todo feliz. Capoeira sempre é bom. Vou parar de gravar. Fala, Pichote, boa noite. Oi, mestre, beleza? Massa demais, graças a Deus. Quilombola, fala grilo, fala chumbo. Boa noite. Boa noite, fala Jota. Boa noite, beleza? Fala, mestre, beleza? Tudo Estamos na ótimo. área. Estamos na área aí. Galera tá chegando. Beleza. Vamos para cima. Salve, mestre. Boa noite. Boa noite, Fala, pessoal. Fala, Panda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bambu. Boa noite, mestrão. Boa noite, Quilombola. Na paz? Graças a Deus. Que bom. Bom ver você aí na formação. Tamo junto. Boa noite, mestre. Boa noite a todos aí. Tamo junto. Salve, Boa mestre. noite. Boa noite, Bené. Beleza? Beleza. Ah, Salve, mestre Foca, boa noite. Salve todos, capoeiras. fala, Coruja. Boa noite. Boa noite. Galera tá chegando aí, beleza? Vamos dar uma tolerânciazinha. Que hoje tem assunto. Hoje tem assunto bom aí para nós. Beleza, já botei aqui o background aqui para alegrar o ambiente. É, isso aí mesmo, pô. Maneiro isso aí, hein, cara? Legal, né? O presente da minha irmã, aí um camarada faz uma arte aí e mandou essa aí da capoeira. Pô, muito legal isso, cara. É um abajur, é tipo, é de LED, é? É uma fita de LED atrás, é. Aí tem um material bem leve, assim, sacou? Aí vira um quadro aqui, ó, pendura e tal. Pô, que massa, hein? Pô, legal isso, cara. Adorei. Bom, né? Adorei isso aí. Um background bacana. Tá mesmo. Dá um astral legal. Certo? Eu botei lá.
Aqui não. Boa noite. Boa noite, Branca. Boa noite, Vivi. Rafael Cabelinho, boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, mestrão. Que é o Xarel aqui. Entrei pelo da Vivi aqui. Ah, beleza. Boa noite, Xarel. Tamo junto, pessoal. Mais 2 minutinhos aí para a gente mandar ver. A galera de Brasília que está presente aí, Pichote, Coruja, Bambu, né? É importante depois a gente alinhar de marcar um laboratório de conteúdo no núcleo de vocês, tá, Pichote? Pegar lá um dia que você dá aula, levar a equipe para a gente fazer essa integração lá, vai ser muito legal. Show! Porra, sensacional. Sensacional. Aí depois vou te mandar mensagem no privado para a gente ver a questão de dia, para já alinhar isso, tá bom? Tá bom. Show. Show. Isso é show. Que a ideia é essa, é colocar nos núcleos aqui de Brasília, né? O pessoal descer, atuar junto, criar novas possibilidades. Pô, vai ser muito legal. Massa. Bambu também, a gente ir lá no Bambu também, vai ser muito bom. Beleza, pessoal. Então vamos dar início, tá? Para que a gente possa respeitar aí o horário, né? E a pontualidade também, né? Boa noite, Johnny. Bem-vindo aí. Salve a Bahia.
Então, vamos dar início à noite de hoje. Eu lancei lá no nosso grupo, né, da formação, a mentoria, os conteúdos, né, para os próximos encontros, tá bom? Então, hoje, esse conteúdo que é o Caminhar do Saber, ele vai ser ministrado pela mestra Sueli e pela contramestra Manduca da Praia, tá? Nós vamos trazer uma abordagem aí para vocês, dentro do que a gente acredita que seja bem relevante para a nossa atuação com a criançada. No dia 12, a gente vai ter a professora Nina Maia, com os processos criativos, né, como potencializar um fazer autoral. No dia 19, a gente vai trabalhar com o laboratório de conteúdo, né? O conteúdo que a gente está aplicando aqui em relação ao projeto, a gente vai levar para o projeto social do Mestrando Pajé e do Formado Panda lá na Ceilândia e fazer esse encontro com as crianças, né? Importante quem puder participar também, que tá fazendo aqui esse processo formativo. Vai ser muito legal ter todo mundo junto nessa pegada, entendeu? A ideia é essa, levar o maior número de pessoas que estão participando do projeto para que juntos a gente possa ver o efeito, né, nas nossas aulas desse conteúdo. E no dia 27 a gente vai vir com as dinâmicas de aula, que são novas possibilidades, né, uma série de possibilidades que nós vamos colocar aí em relação ao processo de aquecimento, né, algumas dinâmicas mesmo para a gente possa desenvolver durante as aulas, né, dinâmicas recreativas e com conteúdo. Então, vamos fazer essa abordagem e aí vai ser o nosso trabalho durante esse mês de agosto, tá? É muito importante frisar que esse processo, eu acredito que seja um ritmo meio de pós-graduação, assim, né? Todo mundo aqui já é professor, contramestre, mestre, né? A gente todo mundo aqui tem uma graduação já elevada, e aí dentro desse processo que nós temos de formação na capoeira, esse aprofundamento vai ser legal e também vai provocar todo mundo a estudar mais, né? Buscar novas possibilidades e tudo. E eu acredito que o conjunto dessas cabeças pensantes que estão fazendo parte aqui, que vai ser o diferencial total para o sucesso da nossa formação, né? Hoje no grupo já vários interagiram, colocaram lá seus espaços de treino, as crianças tocando instrumentos. Então isso aí é muito positivo, né? Porque como a gente tem pessoas de vários estados do Brasil, a gente poder estar fazendo essa integração e a gente vai se conhecer cada vez mais, né? E eu acredito que dentro das possibilidades, quem for podendo participar de todos os encontros, né, o crescimento vai ser muito grande, muito grande, muito grande mesmo, né? Que a gente colocar isso na nossa rotina das sextas-feiras, né? E botei um pouquinho mais cedo agora para a gente poder liberar mais cedo, né? O nosso conteúdo aí durar em torno de 1 hora e pouco, e deixar também todo mundo lembrando que o microfone está aberto, quem quiser se pronunciar, alguma dúvida, só bota a mão, a gente abre o microfone, né? Estendeu a mão aqui, fica fácil a comunicação, tá? E aí vai ser muito legal a gente poder estar interagindo também durante esse processo aí das aulas, né? Dos nossos encontros, do nosso bate-papo, tá bom? Boa noite aí o Chicão também, que está chegando agora. Seja bem-vindo aí, Chicão, à nossa formação, viu? E, bom, enfim, para a gente iniciar, vou estar trazendo aqui agora a mestra Sueli, tá? E a contramestra Manduca da Praia, certo? Para que elas possam começar os nossos trabalhos de hoje à noite. Eu aconselho a quem está participando aí desse encontro hoje, que possa pegar um papel, uma caneta, ter alguma coisa para poder rascunhar e também ir armazenando essas informações. Lembrando que as aulas vão estar gravadas, né? Vão estar no YouTube, e a gente vai estar jogando no grupo também os links do YouTube. Mas agora, quem está participando realmente ao vivo e a cores, então que tenha esse material aí de papel, caneta, para poder fazer esse rascunho.
tá bom? Que é muito importante estar armazenando essas informações para depois você estar relendo, né? Porque eu acho o seguinte, o tema que vai ser abordado hoje, que é o Caminhar do Saber. Boa noite, Rafael. Boa noite aí para Ilhéus, Bahia. Então, esse Caminhar do Saber hoje, que vai ser abordado, vai engrandecer demais em todo o seu discurso em relação ao embasamento do que você vem fazendo com as crianças quando você for conversar com o pai, com uma mãe, com uma diretora de escola, né, com um parceiro institucional, né? Então, hoje eu acho que a pegada vai ser essa, forte, tá bom? E agora eu vou deixar aqui na mão das meninas, tá? Nós estamos agora também já com a camisa da formação, que eu vou pedir aqui que a mestra Sueli mostre para vocês, tá bom? Depois, quem quiser mandar no grupo o tamanho da camisa que utiliza lá, pode mandar. A gente vai estar marcando para poder estar distribuindo essas camisas. Quem é de outro estado que também tem um interesse em ter a camisa, a gente só combina, né? Eu envio a camisa, eu tenho que ver só a questão do frete. Aí quem está do outro estado vai e fica por conta do frete, e a camisa a gente envia, tá bom? Para quem quiser também ter essa camisa da nossa formação. Tá? A camisa ficou bem bonita e super legal, tá? Então agora estou me retirando, vou estar aqui com vocês também, participando, e as meninas estão de frente aí agora, a mestra Sueli e contramestra Manduca da Praia. Boa noite a todos e vamos nessa, que a jornada promete ser maravilhosa. Trocando os postos. Boa noite a todos e todas. Nossa, eu fico feliz em ter vocês aqui hoje à noite para essa caminhada, né? E o meu desejo maior dessa caminhada, ele não está conseguindo ver nem ouvir. Quem é? Rafael de Ilhéus. Tela toda preta. Eita, Rafael, tem que sair e entrar de novo, tá? Tenta aí, por favor. Ele não escuta. Tem que escrever. Escreve. Gente, isso é tecnologia. Escreve aí, Manduca. Então, pessoal, isso é muito importante, esse momento que nós estamos tendo aqui, não só pelo fato de eu estar aqui, da Manduca estar aqui, não, de todos nós estarmos aqui, e junto a gente vai conseguir construir algo que pode ser que agora, para você ver como que são as coisas, vou já botar aqui para vocês, de uma fala do mestre, eu já tive uma ideia, que eu vou compartilhar com vocês depois, que eu acho que vocês também vão gostar bastante. Já foi uma ideia. Então, por isso que é bastante importante esses encontros, essas ideias, essas conversas, esses diálogos, porque você viu, numa fala dele, eu já... Opa, espera aí que eu já tenho uma ideia. Então, é para isso mesmo, tá? Que a gente está aqui. Então, eu espero que vocês também interajam, que vocês falem, se comuniquem. Hoje eu já vi lá no grupo, né, que eu sou meia ruinzinha desse negócio de grupo, gente, mas hoje eu entrei lá e vi muita gente postando. Poxa, aquilo para mim é fundamental, porque vocês estão demonstrando o que vocês estão fazendo, o gosto que vocês têm, o cuidado que vocês têm, que eu acho que isso é o mais importante que a gente tem dificuldade hoje em dia, né, nas nossas aulas, entendeu? Que às vezes são muitas crianças, são poucas crianças, não tem o espaço ideal, são várias coisas que acontecem que a gente tem que estar, como a gente é capoeirista, né, a gente esquiva de lá, esquiva de cá, mas sempre dá um jeitinho e consegue fazer da melhor maneira, tá? Então, para eu poder iniciar, eu vou contar um pouquinho da minha história, que isso é bom para vocês, às vezes estão passando, eu não sei se vocês atuam há muito tempo, há pouco tempo, se vão atuar, se estão atuando, se não estão, eu não sei. Depois eu quero até saber de cada um, tá? Como que tá isso de vocês. Eu já sei que o Jota já falou que está pretendendo... Tá. No fone deu ruim, mas no PC deu bom. Ótimo. Não, mas aí já foi o Chicão, já é outro. Beleza, maravilha. Então, é bom eu contar um pouquinho da minha história, né, para vocês entenderem como que foi todo esse processo e como que está hoje em dia, tá? Então, eu iniciei capoeira muitos anos atrás, quando eu era novinha, uns
10, já vi fotos agora que eu já tinha 10, para mim era 12, mas já vi foto, documento que me mandaram que eu estava lá com 10 anos, que eu falei, meu Deus, eu achava que eu tinha 12, enfim, já tem, para você ver como é engraçado, já tem coisas que me mandaram, não, você estava lá nesse ano, então isso foi legal, que eu falei, então, bora lá, eu tenho já relatos, inclusive na internet, que eu boto que eu comecei com 12, mas enfim, agora eu tenho que comprovar que não, que já me mandaram, está lá registrado, eu mais novinha na capoeira. Enfim, iniciei a capoeira, né, aqui em Brasília, e nisso fui desenvolvendo, fui aprendendo, sempre fui muito sistemática, tinha facilidade, mas mesmo assim eu me cobrava muito. Apesar de eu ter uma idade nova e tudo, até hoje eu sou da mesma maneira, me cobro muito, sou muito sistemática, e eu acho que isso ajudou bastante na minha formação hoje em dia, né, aonde que a gente conseguiu chegar e levar a capoeira onde está. Então, um dos sonhos que a gente tinha, mesmo dando aula, a gente já atuava em escolas, mas não era no período integral, não era no matutino, não era como uma matéria, né, escolar, era mesmo só naquele noturno, no horário de 7h30, de 7, de 18 horas, enfim, só no extra mesmo, né, que a gente atuava. Então, a gente não tinha aquele... Oi? Aqui é o vídeo para ela ver a gente. Estamos vendo você, tá, Xangô? Então, tinha nessas aulas que eu dava aula para criança, não dava aula para criança menos de 6 anos, eu lembro que na época crianças de 6, 7, 8, 10, 12, 17, enfim, era aquela mistura, né, de faixa etárias. Daqui a pouco os pais queriam estar juntos, os pais estavam ali sentados, a gente, por que você não vem fazer uma aula também? Então, havia aquela mistura, né, de faixa etárias, né? Então, não era uma coisa específica para cada faixa etária, como é hoje em dia nas escolas, né? Então, dali a gente começou a perceber que estava crescendo, que o público infantil estava crescendo, que a gente precisava estar inserido, e a gente via a importância da capoeira que estava fazendo naquelas crianças. Os pais relatavam, a gente tinha muitos relatos. Então, e a gente frisava que era um sonho, que era colocar a capoeira dentro da escola. E não a capoeira em si, a capoeira de qualquer jeito. Não, a gente queria uma coisa construída, direcionada para cada faixa etária, e a gente só ia conseguir ali. E para também, né, descaracterizar essa coisa, né, do racismo, do preconceito, entendeu? Para ter uma outra visão do que a capoeira é, ela pode ser, e ela é isso aí que o pessoal vê nas escolas. Então, a gente tinha esse sonho, e um belo dia veio essa proposta, né, que foi lá por volta de 90 e pouco, veio essa proposta de inserir em escola. E aí era no integral, sistema de integral. A gente iniciou o sistema de integral? Não, minto. A gente entrou como atividade para os alunos, ofertada para os alunos. Só que era tanto atividade extra, tanto pelo período da manhã, quanto o período da tarde. E aí a gente se inseriu dentro, e desde então nunca mais saímos. E ali, nesse período que eu entrei nessas escolas, comecei primeiro no Santa Doroteia, eu já estava naquele entendimento de que eu precisava de ter uma outra vertente. Não só porque eu queria que ela estava ali dentro, mas também para mim pessoalmente. Como eu dava aula de professora, atuava como para adultos, e aquilo ali para mim não estava mais o que eu queria realmente, porque eu via o pessoal, às vezes eu estava lá, eu marcava horário, estava lá nos meus horários, meus compromissos, na academia, gastava minha passagem, gastava não sei o que, eu chegava lá vários dias, hoje eu não posso vir, ou às vezes nem dava satisfação, entendeu? E eu estava lá, treinava sozinha, enfim, sempre estava ali pronta, disposta, e não via esse retorno. Então, para mim, naquele momento, eu ficava, meu Deus, a minha motivação pela capoeira eu tinha, porque eu queria estar com ela, como eu estou até hoje, mas eu não via ali uma troca. Então, eu falei, não, eu tenho que ver outro caminho. E, pai, por incrível que pareça, veio essa proposta da escola, que foi o caminho que eu estava querendo. Que quando eu entrei lá, eu falei, é isso que eu quero. Que eram as crianças falando comigo, tia,
sua aula não tá legal. Tia, já vai acabar? Tia, não sei o quê, tia. E eu falei assim, pronto, é isso que eu preciso. Agora eu vou estudar, vou atrás, vou correr do que elas estão precisando, do que eu posso oferecer para elas. E foi assim que a gente foi construindo tudo isso hoje que a gente tem hoje nas escolas. A gente foi criando um método, porque a gente via que tinha cada faixa etária, a gente não trabalhava com faixa etária, a gente trabalhava num contexto geral. Então, a gente começou a estudar, começou a ver, a gente começou a escutar. Gente, escutar o aluno é, assim, o aluno, seu amigo, quem for, é a melhor coisa que você faz. E, né, a gente costuma falar muito. Entendeu? Escutar é excelente, como agora. Eu quero escutar vocês. Você está entendendo? Como eu escutei o foco aqui, eu já tive uma ideia. A Manduca deu um curso ontem, já foram várias pessoas pensantes, várias pessoas já tiveram várias ideias. Então, isso que é o bacana. Então, comecei a estudar, comecei a estudar no livro e comecei a estudar a criança, comecei a conversar, bater papo, ver o que ela queria. E aí, pronto. E nisso eu tinha minha filha, Manduca, que era pequenininha. Então, nada melhor do que eu me espelhar no que ela gostava, no que ela queria, no que ela estava ali com as meninas fazendo. Ela sempre esteve do meu lado. Então, foi tipo, veio, calhou e deu tudo certo, porque eu tinha a motivação do que eu queria. Então, eu acho que para você atuar no que qualquer coisa que seja, você tem que estar motivado, você quer aquilo. E eu queria aquilo ali e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu tive que correr atrás, porque não tinha nada no papel. Olha, você vai fazer isso, que vai dar bacana. Olha, você vai fazer aquilo que vai ser massa. Não, eu tive que correr atrás, porque na época eu não via muita coisa sobre capoeira na escola. Tipo, não tinha atividades, não tinha muita coisa. Então, você tem que estudar e tem que correr atrás, e tá ali, e você tem que trabalhar, e você tem que dar tudo de si. Então, foi assim que começamos, e hoje em dia estamos espalhados em várias escolas, com vários métodos, tem não métodos, tem coisas que eu invento na hora, tem coisas que surgem, e às vezes eu não boto no papel, às vezes eu lembro, às vezes eu esqueci, às vezes eu venho, volto, e assim vai, e vai criando, e vai se criando, e vai se criando, como aqui desse curso agora, eu vou criar várias coisas, isso aí eu tenho certeza, e vocês também, que vocês vão aprender isso daí, porque eu vou passar para vocês, porque eu tenho certeza que cada um, se eu escutar um pouquinho, analisar, olhar uma fala de um, uma fala de outro, vocês vão ver, vocês vão chegar lá aonde vocês querem, mas depende de vocês, de mais ninguém, deixa o povo falar, mas o que você quer, você vai fazer e vai fazer bem feito. Então, gente, eu vou pedir para a Manduca falar um pouquinho dela aqui e eu vou passar um vídeo para vocês, porque não adianta só eu falar para vocês, chegar aqui e falar assim, gente, pega um balão, vai, bate para cá, ginga. Quem não já faz isso? Fala aí. Tem alguém? Ninguém. Todo mundo já faz isso, né? Eu não vou passar isso para vocês. Eu vou passar um conceito, algo que vai entrar na cabeça de vocês, algo que vocês vão entender e algo que quando vocês estiverem na aula de vocês, vocês vão olhar, porque hoje em dia eu chego na escola, eu olho o espaço, porque tem dia que você tem sua sala. O professor de capoeira, de educação física, é assim, tem dia que ele tem a salinha dele, tem dia que ele não tem. Os professores lá da grade, bonitinha, não tem a salinha? Não tem lá os desenhinhos, os bichinhos, tudo bonitinho lá na salinha? A gente não tem. Então, tem dia que a gente tem lá, hoje vai ter a festa junina, tá tudo lá na sua sala, tá tudo lá que vai arrumar, que vai não sei o quê, você tem aquele espacinho ali para você dar aula. E aí? Aí você tá com 30 alunos e você fala assim, legal, ninguém te avisou, mas você vai ter que dar sua aula bonita, elegante, maravilhosa, e você vai dar. Sabe por quê? Porque você consegue, você já tem tudo na sua mente, você já conhece o seu aluno, já sabe das possibilidades que você consegue fazer no espaço, mas, gente, não adianta eu falar aqui para vocês e vocês não executarem, porque só no dia a dia que vocês vão entender. Entendeu? Eu estou falando aqui para vocês porque é o meu dia a dia. Você tá entendendo? É o que eu sei que quem tá no dia a dia fala assim, cara, ela tá falando tudo que acontece, como pode? Que é igual, é para todo mundo, é dessa maneira, entendeu? Então, eu chego lá, tem aquela salinha ali, eu olho o espaço, eu olho ao redor, já olho tudo que eu tenho material, eu já consigo montar uma aula naquele momento ali. É assim, rapidinho, mas eu tenho que ter um embasamento. Se eu não tiver... que você tem que ter na hora do jogo, você tem que ter na hora da aula também. Ó, viu? Aprendeu direito essa menina aqui, viu? Essa aqui, ó, tá vendo? Colada. Então, gente, eu vou passar para ela aqui um pouquinho. Vai lá, Manduca. Boa noite, gente.
Então, né, como vocês sabem, minha trajetória já é um pouquinho diferente da mestre. Sou mais nova. Rapidinho, deixa eu só ver aqui. Pronto. Sou mais nova, então já foi uma outra fase da capoeira, uma outra época, totalmente diferente. Mas eu pude acompanhar todo esse processo de criação, de confusão, de construção, de tudo que o mestre Foca e a mestre Sueli passaram, porque eu sempre estava do lado dos dois, toda hora, era o tempo inteiro. O pai, a mãe, o pai, a mãe. Então eu pude acompanhar tudo. E se tornou uma coisa assim espontânea, de eu querer ir ser ajudante do mestre, estar nas aulas, buscar. Só que tinha uma coisa, a aula que eles tinham era diferente da que os professores do grupo ministravam. E eu falava, ué, pai, por que sua aula é mais divertida do que a do outro tio? E aí fica esse nozinho na cabeça. Porque eles buscaram, foram atrás de diversas coisas, são criativos, porque não adianta a gente ter um plano de aula, beleza. Mas se acontece alguma coisa, e aí, como é que você vai fazer? Tem um imprevisto. A gente tem que estar, preparado para tudo. E é uma coisa que eu aprendi muito legal na faculdade, que foi assim, você vai fazer seu plano de aula, você vai ter, mas tem dia que o seu aluno está de um jeito, outro está do outro, e você chega com uma aula e não vai dar para dar aquela aula. E tudo bem, é tranquilo, normal, acontece. Então, nessa busca incansável deles pelo conhecimento, se tornou uma coisa dentro de mim também, de querer buscar, de querer estar junto, de falar assim, pô, eu gosto da capoeira. Por mais que eu quisesse ser médica ou qualquer coisa do tipo, eu sei que meu pai e minha mãe me apoiariam, mas eu escolhi a capoeira, foi uma coisa assim, que de coração. E as crianças, para mim, eu adoro dar aula para criança, né? É o ser mais puro que tem, gente, sem maldade, sem inveja. Então, é prazeroso demais dar aula para criança. E eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei a dar aula para as crianças com 14 anos. E eu trouxe até para vocês aqui o papelzinho que eu guardo até hoje, do meu primeiro salário, né? Lógico que era junto com o mestre, ele estava sempre me auxiliando lá nas aulas, mas eu que tive essa iniciativa de estar lá, de querer, então com 14 anos ganhei meu primeiro saláriozinho, ó, foi R$200 na época, parecia R$1.000, gente, mas eu guardo isso até hoje, por quê? Porque para mim é muito importante, e são essas coisas que fizeram de mim a profissional que eu sou hoje, a busca que eu tive, e os dois grandes espelhos que eu tenho na minha vida, que são meu mestre, minha mestra, meu pai e minha mãe. É legal você ler o que tem aí que está escrito lá do outro lado, começa do outro lado, né? Ó, vou ler aqui para vocês. Filha, nunca esqueça desse dia, o seu primeiro salário, fruto do seu trabalho, do seu suor, de você mesma. Eu sei que você é uma garota de muito sucesso, vai sempre em busca de mais e mais. Lembre, hoje foi R$200, amanhã pode ser muito mais. Só depende de você mesma, das suas decisões, dos seus objetivos e expectativas. Te amo, parabéns, mamãe e papai, o CDF Capoeira. Então, eu quis trazer isso para vocês, para mostrar que se a gente persistir, se a gente acreditar e andar ao lado de pessoas que querem o seu crescimento, querem te ajudar, pô, a gente faz um mundo muito melhor. Pô, a gente está aqui com o Pichote, espalhou a música, que espalhou para a Bahia, que da Bahia foi para Ceará, do Ceará foi para o Piauí, e assim vai. Porque isso que é a capoeira, isso que é o legal. Não esse ego, essas coisas, não, isso a gente nem leva. O importante é a gente botar a nossa arte em alta, e a gente só vai conseguir colocar a nossa arte em alta unidos, entendeu? Porque ninguém consegue nada sozinho, pode até conseguir, mas almejar as coisas maiores, você tem que estar andando lado a lado com quem está do seu lado. E aí é meu mestre e minha mestra, que são meus exemplos, e eu dou, assim, muito orgulho de poder fazer parte dessa família e desse projeto, porque eu fui o fruto do AEOU, né? Eles fizeram... Eu sou a cobaia, gente, fui a cobaia. Todos os testes foram comigo, entendeu? E foram muito legais. Porque eu chegava e a gente ia num batizado, aí tinha alguma coisa para criança. Só que era poucas coisas, e no nosso tinha diversão, aí chegava... Vocês já viram alguém entrar fantasiado no batizado de capoeira? No nosso acontece. O mestre Camilo entrou de Homem-Aranha,
fazendo mortal, saltando, brincando com as crianças de aquecimento. Então, isso que é legal, é divertido. E com criança a gente sabe, a gente tem que trabalhar o quê? Alguém fala aí, vamos ver. A imaginação. Lúdico. Lúdico, imaginação, entrar na mente deles. Então, a gente tem que conhecer os nossos alunos, saber um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Então, é isso que a gente tem que buscar para a gente ser profissionais cada vez mais tops e formando as pessoas que vão vindo atrás, vindo na mesma linhagem, que aí não fica desigual e fica tudo certo. Beleza, galera? Então, eu vou passar aqui agora para a Sueli, para ela mostrar o vídeo. Bom, e é isso. que tá? Exatamente, tem que entender o momento das crianças também. Perfeito, Chicão. Sim, ora se não. O principal é isso aí. Você sai de casa motivada, alegre e pronto para elas. Gente, eu vou passar aqui rapidinho um conteúdo, tá? Para a gente depois poder falar um pouquinho. Amanda, vamos Dá lá? boas-vindas aí pro Braz, está lá no quê? Belém do Pará, tá lá no Pará. Na minha terra. Na minha terra. Que coisa boa. Seja bem-vindo. Para apertar aqui? Não, meu amor, é só aqui. Espera aí, rapidinho, gente. Agora vai. Aí, vai começar. Então, vamos lá, tá? Vai começar. Já começou aí, mano? Não. Clica aí, por favor. Aí. Tem algum problema aí, tá vendo? Tá não? Rapidinho, então. Tá dando para ver ainda não, Manduca? Pera aí. Olá, estamos em mais uma videodica. O tema de hoje aborda 2 autores relevantes. Vamos recomeçar aí, galera. Começar de novo. Várias pessoas, agora vai. Manduca. Muito bem. Bora ver aí, gente. Vocês avisam, tá? Comenta aí. Agora podem ver. Minimiza essa tela aí, mano. Do Explorer. Eu? Foi? Não. Ainda não, Manduca. Ainda não. Manduca, acho que tem que minimizar essa página aí do Explorer. Se minimizar, talvez apareça atrás do fundo. Deixa eu ver, peraí. A gente está vendo a tua página. Tá dando para ver a Explorer. sua tela compartilhada. Vamos falar sobre Tá dando para ver o vídeo. Vê se ele tá em segundo plano aí. pensador que está tão discutido ultimamente. Pode falar, galera. Fala Tá aí, vendo o vídeo? pessoal. Quando você compartilha a tela, dá para ver a sua tela do computador compartilhada. Mas não deu para ver o vídeo. Talvez o vídeo esteja por trás aí, alguma coisa, não sei. Tá, peraí. Mas dá para ver, por exemplo, você compartilhando a tela, deu para ver. Entendi. Tá. Então, muitas vezes eu tenho que ir lá na própria tela principal. Será? Pode ser. Vamos ver se vai agora. Tecnologia tem disso, né, meu povo? Vai dando um alt tab aí. Famoso alt tab aí na hora que passar o vídeo. Vai dar apareça. certo, vai dar certo. Vê aqui mais. Espera aí, gente. Vou entrar aqui agora. Aí vai dar. Bota ela lá na... Peraí. Eu acho que tem que botar na tela principal. Não. Não, senão não vai. Quem que tá falando? Fala. Não tá cumprimentando o macacão. Bota ali, ó, naquele lá, filmes lá, tava lá, volta ali. Aí, vê se agora dá. Gente, vê se vai agora. Agora tem que ir. Não é possível. Aê! Agora foi. Agora deu bom. Tudo bem, simbora. Descobri. Agora descobrimos, vai. Vou soltar. Tá sem áudio, meu. Tá sem áudio.
e de outro, Vygotsky, com a perspectiva histórica. Agora foi. Para apresentar alguns pontos relevantes de ambos os autores, cabe aqui levantar uma questão. Quais as contribuições de Piaget e de Vygotsky para a prática pedagógica? Bom, falar em prática pedagógica implica em pensar no cenário que envolve os sujeitos, os objetos de conhecimento, as relações entre eles. Como se dá, então, o entrelaçamento desses aspectos relacionais? Professor, aluno, professores entre si, a organização do trabalho pedagógico, a metodologia, os conteúdos, os agrupamentos de alunos, a avaliação, o ambiente físico, as questões sociais. Enfim, precisamos pensar sobre o que fazemos, para que fazemos e como fazemos. Essas práticas têm como pano de fundo concepções de ensinar e aprender que organizam o trabalho pedagógico. Por exemplo, pensar se a criança precisa ter maturidade para se alfabetizar, para aprender a ler e escrever, ou seja, ela precisa ser estimulada, pois o ensino que deve promover o desenvolvimento. Entram em cena os métodos escolhidos, as formas de ensinar. Por exemplo, ensinar uma criança a montar o quebra-cabeça ou deixá-la agir para montá-lo. São posturas teórico-metodológicas diferentes e que trazem à tona as relações entre desenvolvimento e aprendizagem. Então, para começar, vamos lá, conhecer um pouco de Piaget. Quem foi Jean Piaget? Ele nasceu em 1896, ele faleceu na década de 80, aos 84 anos de idade. Ele concluiu seus estudos em ciências naturais em 1915. Ele tem na sua formação básica a biologia e ele conseguiu um elo entre filosofia e biologia, que foi a psicologia de desenvolvimento. A principal questão para Piaget é: como se passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento? Para ele, a aprendizagem ela é construída internamente e depende do nível de desenvolvimento do sujeito. Como o ser humano, então, elabora seus conhecimentos? Para isso, ele procurou estudar os processos de formação de pensamento da criança. Para Piaget, isso ocorre por meio da ação do sujeito com o meio. É a visão que a gente chama da visão interacionista da aprendizagem. Para ele, conhecer é organizar, estruturar e explicar a partir das experiências. É a ação de cada um sobre o meio. O desenvolvimento cognitivo, ele ocorre por meio dessas trocas e é estruturado internamente pelo sujeito, pelos processos chamados assimilação e acomodação. Ou seja, na assimilação, o meio é que é alterado para ser incorporado a partir do que você já conhece. E na acomodação, é o organismo que é alterado. Então, o processo de desenvolvimento, ele depende de fatores internos, que são esses processos mentais, depende da maturação e das experiências com o meio. E isso se dá pela equilibração, que seria a organização dessas atividades mentais, a partir dos conflitos, chamados por ele de conflitos cognitivos, que temos com o meio. Por exemplo, quando um bebê tenta pegar um objeto, mas não consegue, essa resistência do meio faz com que ele crie um novo esquema mental, pois ele precisa puxar se ele não consegue pegar. Dessa forma, os seus esquemas eles precisam ser aperfeiçoados. Isso quer dizer que, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ele ocorre por meio de estágios, que são caracterizados por uma forma de agir e de pensar. Assim, ele aponta 4 estágios principais, que vão desde o sensório motor até o operatório formal, para compreender as diferentes maneiras de pensar da criança nas diversas faixas etárias. Bom, é importante colocar o seguinte: em relação à prática pedagógica, a abordagem piagetiana não é um método, tá? Inclusive, os métodos passam a ser secundários, uma vez que é um processo interno de construção do conhecimento. O aluno ele deve ser ativo. Então, a aprendizagem ela é constituída internamente e depende do nível de desenvolvimento do aluno, do sujeito. O erro, a questão do erro. O erro é uma forma do professor analisar o tipo de raciocínio
do aluno, então o erro é um erro construtivo. E, por outro lado, cabe então entrarmos com algumas noções de Vygotsky. Né? No primeiro momento, vamos situar quem é Vygotsky. Né? Ele nasceu em 1896, na Bielorrússia, faleceu em 1934, aos 38 anos de idade. Concluiu seus estudos em Direito, Filologia, depois em Medicina. Ele buscou uma alternativa naquele momento, onde havia uma crise na psicologia, no materialismo dialético, e ele questionou a psicologia que tinha como base as concepções idealistas e mecanicistas. E ele trouxe alguns temas fundamentais para a compreensão do processo pedagógico, que é a relação de pensamento e linguagem, o papel da instrução e o processo de desenvolvimento da criança. Para ele, as funções psicológicas superiores, como a linguagem, a memória, o pensamento, são formas que diferenciam o homem de outros animais. E a relação entre o sujeito e o meio é sempre mediada por produtos culturais, ou seja, a relação com o mundo não é uma relação direta. Então, na abordagem histórico-cultural, o desenvolvimento ele ocorre, no primeiro momento, no plano social, nas relações sociais, e depois no plano individual, no próprio sujeito. Desse modo, é na relação com o outro que a criança vai internalizando as formas culturais de perceber a realidade por meio da linguagem e das significações. Por exemplo, a mãe vai dando significado, no primeiro momento, aos gestos da criança. Então, o que isso nos diz? Né? Que isso implica sempre a participação do outro na resolução de algumas tarefas. Quais as implicações para a prática pedagógica? Se o desenvolvimento acontece pela internalização de modos culturais de pensar e agir, como seria então o espaço escolar? É pensar o desenvolvimento e a aprendizagem na perspectiva de fazer junto, de compartilhar, ou seja, tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem, eles caminham juntos, um impulsiona o outro. Então, para Vygotsky, a aprendizagem, ela provoca desenvolvimento. E aí ele traz um conceito importante chamado zona de desenvolvimento proximal, que é a capacidade de alcançar resultados com a ajuda do outro. Os processos de elaboração do pensamento que são compartilhados. Então, observar o que a criança faz com a ajuda do outro, pois os psicólogos até então enfatizavam os processos que já estavam concluídos. Né? E Vygotsky traz esse olhar que é aquilo que ainda está por vir. Assim, o professor poderá visualizar o que a criança será capaz de fazer amanhã e que ela hoje faz somente com a ajuda de outra pessoa, né? De um colega, enfim. Então, essa mediação do professor e de outras crianças e as condições de ensino tem um papel relevante para a organização do trabalho pedagógico. O agrupamento de crianças nas atividades, a organização do espaço físico que deve ser repensada. De um lado, para concluir, Piaget traz o quê? Uma visão mais universal do desenvolvimento humano, por meio de estágios, onde os fatores internos são preponderantes, e assim a aprendizagem depende do desenvolvimento. E de outro, Vygotsky traz uma visão mais singular do desenvolvimento, e que isso, né, ocorre a partir das relações sociais, e assim a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, e ambos são indissociáveis. Quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Eu sou Ana Araújo, professora da disciplina Psicologia da Educação. Aguarde mais videodicas. Perfeito. Boa, gente. O último aqui para a gente poder finalizar aqui. Agora eu já aprendi. Peraí, tem que entrar aqui. Não, mas é aqui mesmo, não. Manduca. É aqui. Deixa eu botar. Gente, se não der certo, foi culpa da Manduca. Tô falando. Então, bota. Pois é, gente, não deu certo, tá? Eu vou colocar. Espero que dê agora. Ai, Manduca. Peraí, ainda não, gente, agora. Vou começar. Esse é mais rapidinho. Aí. Vê se deu certo, né, gente? Olá, tudo bem? Vamos falar sobre... Olá, tudo bem? Vamos falar sobre Paulo Freire. Esse pensador que está tão discutido ultimamente. No entanto... Estamos vendo sua tela novamente. Conseguiram? Não. Não? Não. Estamos vendo sua tela novamente. De novo? Vai entrar lá de novo. Bota ali novo compartilhamento.
Novo. Vou botar. Aqui. Não, aqui não está em vídeo. Você botou aquela para todos? Foi. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre Paulo Freire, este pensador que está tão discutido ultimamente. No entanto... Não foi? Não foi. Foi não. Tá aparecendo aqui que tá indo. Olha aqui, então. Tá aparecendo que os participantes estão vendo. Olá, tudo bem? Aqui. Pode ir. Errado. Enquanto não tiver aqui vídeo, não dá. Então, a gente fala sobre isso, depois a gente coloca. A gente fala depois, porque não vai dar. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre Paulo Freire, este pensador que está tão discutido ultimamente. No entanto, o vídeo aqui tem como objetivo apresentar um resumo da teoria. Vocês estão escutando? Escutando vocês estão? Estamos escutando, tá ok. Só o vídeo que não. Sim, estamos Então escutando. vamos passar só escutando, só para não deixar sem passar, tá? Pode ser? Beleza, gente? Beleza. Enquanto ele não tiver aqui como vídeo, ele não entra. Deixa eu ver que a Laura você botou aqui, né? Foi. Vamos ver se entra agora. Só por desencargo aqui, gente. Não. Aqui. Enquanto não entrar como vídeo, ele não entra, então não adianta. Vou botar mesmo só o áudio. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre Paulo Freire, este pensador que está tão discutido ultimamente. No entanto, o vídeo aqui tem como objetivo apresentar um resumo da teoria deste pensador, principalmente para aqueles que sabem muito pouco sobre este estudioso, ok? Então vamos lá. Nasceu em Recife, Pernambuco, em 1921 e morreu em São Paulo vítima de infarto agudo do miocárdio no ano de 1997. Aprendeu a ler com os pais à sombra do quintal de casa. Sua alfabetização partiu de palavras de sua infância, de sua prática, de suas experiências como crianças. Seu giz eram os graveiros da mangueira, em cuja sombra aprendia a ler, e seu quadro era o chão. O pré-escolar foi informal e livre. Paulo Freire teve uma infância feliz, embora tenha conhecido muito cedo o significado da fome e da miséria. Freire era o maior defensor da tendência progressiva. Em seus escritos, discute a pedagogia do oprimido, introduz a influência da educação bancária, destaca os contrastes entre formas de educação que tratam as pessoas como objetos em lugar de assuntos e explora a educação como ação cultural. Segundo Paulo Freire, o homem que detém a crença em si mesmo é capaz de dominar os instrumentos de ação à sua disposição, incluindo a leitura. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização. Foi preso após o golpe militar de 1964, deixando o Brasil depois de 72 dias de reclusão. Exilou-se primeiro no Chile, onde encontrou um clima social e político favorável ao desenvolvimento de suas teses. Também, nesta época, desenvolveu durante 5 anos trabalho em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Nesta época, escreveu uma das obras mais importantes da sua vida, A Pedagogia do Oprimido. Freire, nas suas conversas informais, costumava sempre dizer que a pedagogia do oprimido foi escrita com a intenção de superar esta opressão que vive o povo brasileiro. Para Freire, a educação é conscientização, é reflexão rigorosa e conjunto sobre a realidade em que vive, de onde surgirá o projeto de ação. Propunha uma
propunha a exploração de tudo. Palavras, frases, ditos, modos peculiares de falar, de contar o mundo. Isto visava revelar o mundo vivido pelos analfabetos. Paulo Freire criticou tanto aqueles que não procuram compreender suas ideias, quanto os seguidores que tomam suas teorias ao pé da letra, fora do contexto. A coerência que ele defende como virtude do educador revolucionário é, em suma, sua principal virtude. Sua atividade como educador levou à criação, em 1961, do chamado Movimento de Educação de Base, sob o patrocínio do bispo Dom Helder Câmara, ao mesmo tempo em que se tomava forma o método Paulo Freire de alfabetização. Criou um método próprio, constituído de momentos dialéticos e interdisciplinares. Critica a educação bancária, isto é, a educação que trata as pessoas como objeto, e defende a educação como uma ação cultural. Professor e aluno, para Paulo Freire, professor e aluno fazem parte de um contexto social, isto é, aprendem junto, um processo de integração permanente. Bom, este foi um resumo sobre a teoria de Paulo Freire e até o próximo vídeo. Pronto, gente. Enfim, não deu para ver, mas deu para escutar. É isso que vale. Então, gente, eu passei aí um pouquinho, né, dos grandes gênios, né, que eu acredito que eu sigo, né, com a minha didática, com a metodologia que a gente criou, em cima desses conceitos, né, que muitos de vocês também já conhecem, né, outros às vezes não. Enfim, então, se vocês perceberem, entre Jean Piaget e Vygotsky, o que vocês perceberam entre eles? Qual a diferença? Ou se era igual? O que vocês perceberam? Inclusive, aquela teoria, gente, vou falar para vocês. Vocês pegaram uma criança de 3, 4 anos, botar um quebra-cabeça que ela não consegue fazer, o que ela vai fazer? Fala aí para mim o que ela vai fazer. Vai, fala alguém aí, gente. Pode abrir. A criança... Hã? Fala aí. Vai jogar tudo para cima, vai brincar com os objetos. Não vai dar uma nova forma de brincar, né? Vai dar um jeito de brincar com aquelas peças. Não, primeiro ela vai fazer o quê? Isso que vocês falaram. Primeiro ela vai falar que não consegue, arremessar tudo, vai se irritar, não é isso que vai acontecer? Então, isso é bem legal de você dar um exemplo. Ela vai se irritar, vai jogar, vai falar que quer ir embora da sala de aula, que não quer... Enfim, a gente botando no contexto escolar. Ou se for em casa, então é pior ainda que tiver com o pai e com a mãe, né? Enfim, né? Então, é aquilo. Se ali, quando Piaget fala que a educação... Você tem que... O cognitivo só se constrói, se desenvolve de acordo com a sua faixa etária. Ele quer dizer que, tipo, se eu der um quebra-cabeça que uma criança de 4 anos não consegue desenvolver, ela vai se estressar, ela vai jogar, arremessar tudo pro alto, você vai se irritar, você vai se estressar e não vai chegar a nenhum lugar, porque ninguém dali o que você aprendeu. Que a gente aprende ou às vezes não. Agora, eu entendo, porque eu compreendo, que eu estudei, que a cada faixa etária você tem que desenvolver de acordo com a faixa etária do desenvolvimento dela cognitivo. Não adianta eu dar algo para ela que ela não vai conseguir fazer. Vamos botar para a gente está lá na capoeira, vai lá. Não, agora você vai fazer um armado para uma criança de 4 anos que nem sabe fazer a meia lua de frente, nem sabe fazer um giro ainda. Aí você vai passar um armado? Você não vai fazer isso. Eu acho também, né, que é interessante isso, né? Só aproveitando o gancho, que relacionado à questão da ginga, por exemplo, que é um movimento básico e é o primeiro movimento que a gente, né, acaba trabalhando com as crianças. Então, inicialmente, respeitando a questão das fases, a gente tem aquela ginga mata-barata, que a criança começa pisando para frente, né? Quem nunca ensinou a ginga e a criança começa pisando para frente, sem aquela coordenação, porque exige uma coordenação motora fina, então acaba pisando para frente, o bracinho, aquela coisa toda, não tem o braço pisando junto com a perna e tudo.
E é uma das coisas que a gente deixa bem claro dentro das nossas aulas, né? Muitas vezes a mãe vai assistir a aula e fala, nossa, mas meu filho está gingando e nesse movimento da ginga ele está pisando para frente, que a gente chama de ginguinha mata-barata, né? E a gente deixa bem claro com a mãe que é justamente por a gente ter que respeitar cada fase, né? E de acordo